Olá, alunos de Web 1. Vamos para mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai aprender duas novas marcações bem simples e uma propriedade CSS. As marcações são figure e fig, né? Fig caption. Figure seria figura, mas para a gente aqui ela vai significar qualquer conteúdo independente, podendo ser uma figura ou um gráfico, ilustração, diagrama, imagem, etc. Então, vocês não vão poder confundir essa marcação figure com a marcação IMG. A marcação IMG insere uma imagem e a gente define qual é a imagem, qual é o arquivo de imagem que vai ser colocado. Então, essa marcação IMG é só para incluir uma imagem no site. A marcação figure é diferente. A marcação figure não vai ser a imagem, vai ser um bloco onde a imagem vai ficar. Então, a gente vai usar a marcação IMG dentro da marcação figure. Mas nem sempre a gente precisa dessa marcação. A gente vai precisar dessa marcação principalmente quando for usar ela junto com a marcação aqui de baixo, Fig Caption. Fig Caption significa legenda da figura. E a gente vai usar essa marcação dentro da marcação Figure. Nessa marcação Fig Caption, a gente vai colocar uma legenda. Como se fosse num livro, num artigo, que tem uma figura e embaixo está escrito figura 1, tal coisa. Então, basicamente, a marcação Figure serve para agrupar. A gente cria um bloco e dentro desse bloco, né, que é o Figure, a gente coloca a imagem com o IMG e a gente coloca também o Fig Caption com a legenda. E assim a gente agrupa os dois. E isso fica mais fácil para o navegador saber que esse Fig Caption é a legenda daquela imagem. Então, bem simples. O visual não tem visual nenhum, a gente vai definir no CSS. E nem sempre, então, a gente vai usar essa marcação figure. A gente só vai usar essa marcação quando quiser colocar uma legenda junto. Por exemplo, se for uma imagem que não é uma imagem no meio do texto que tem a legenda, se for só uma imagem de alguma parte do site, que faz parte do layout do site, por exemplo, aí a gente não vai usar essa marcação figure aqui, porque ela não vai ter legenda, ela não quer dizer nada assim, né, no texto, ela é só uma parte do layout, do visual do site. Então, nem sempre a gente vai usar a marcação. A propriedade CSS nova chama background. Background, a gente já viu. Então, o que tem de novo? Background é o fundo do site. A gente viu como alterar a cor de fundo. A gente pode colocar uma cor. Além de colocar cor, também tem como colocar uma imagem de fundo. Para colocar uma imagem, ó, a gente vai usar esse valor aqui, ó, URL, entre parênteses, o nome da imagem. Quando a gente coloca o URL entre parênteses, o navegador sabe que ele vai ter que buscar esse arquivo. Aí eu deixo também entre aspas, mas não precisa. Entre aspas é bom para evitar algum problema. Vamos supor que tem um espaço no nome do arquivo, alguma coisa assim. Então, por via das dúvidas, coloque aspas. Como o arquivo de CSS fica na pasta CSS, e eu preciso falar aonde que está a minha imagem, eu tenho que voltar uma pasta. Porque, imagina, o navegador acabou de pegar o arquivo CSS e começou a ler o arquivo CSS. Então, o arquivo CSS está na pasta CSS. Então, o navegador também está nessa pasta. Para ele acessar a pasta imagem, ele tem que voltar uma pasta. Por isso que tem ponto, ponto aqui. Ponto, ponto, ele volta uma pasta, aí depois, então eu vou estar agora na pasta raiz do meu site, onde tem o index.html. Nessa pasta raiz tem uma pasta img. Eu entro na pasta img e aí sim eu vou colocar o nome do arquivo. Se eu vir aqui, ó, CSS, essa é a pasta CSS do meu site. Ó. Meu site está aqui, ó, com index, imagem, CSS, e meu estilo está aqui, ó, reset.css. Então eu tenho que voltar uma pasta. Então agora eu estou nessa. Entrar na pasta img, agora eu estou nessa. E
e aí escolher o arquivo, né? Colocar o nome do arquivo, fundo.jpg, que é esse daqui. Além disso, tem como alterar várias coisas da imagem. Você pode escolher a posição, o tamanho, se você quer que ela repita ou não. Por exemplo, pode ser uma imagem que é uma textura, que é, por exemplo, uma madeira. E se você colocar um monte uma do lado da outra, dá o efeito que tem uma grande madeira. Ou se não, se for um ladrilho, aí vai colocando ladrilhozinhos um do lado do outro. Ele também tem como repetir o fundo, a imagem de fundo fica sendo repetida várias vezes. Ou não, você pode colocar para não repetir. Tem como deixar essa imagem de fundo fixa ou o valor padrão que é para rolar com o site. Então, quando eu rolar o site, a imagem rola junto para trás, que é o normal. Mas tem como deixar fixo. Então, a imagem, se eu deixar fixo e rolar o site para baixo, ela não se movimenta, ela continua parada e só o texto vai subindo, enquanto a imagem continua parada lá atrás. Aqui eu deixei vários links para a documentação da Mozilla. Esses links são muito bons, a documentação é bem completinha, dá para vocês olharem lá. Por exemplo, eu cliquei aqui no primeiro link que mostra a posição. Existe uma propriedade CSS que serve só para mudar a posição. Mas se eu quiser, naquela propriedade background, eu já consigo definir muitas coisas. Você pode definir separado ou definir tudo junto. Ó. Então aqui tem um exemplo, a posição de fundo. Aqui está com algum problema. Talvez seja porque eu estou vendo a versão em português. Que eu tinha testado essa página há um tempo, ó. Ele não está mostrando a imagem. Vai ver também deu problema, né, no site da Mozilla. Pois é, que azar. Vamos tentar outro link. Mas aqui tem vários exemplos. E aí, conforme eu clicava, ele mudava aqui a posição da imagem. Mas não tem problema, tem como a gente fazer no nosso site esses testes aqui. O nosso site é esse daqui. Um site baseado no Vida de Programador. Então, quem não conhece, acesse lá o Vida de Programador, que é um site que tem várias tirinhas engraçadas baseadas na vida real. São histórias reais que acontecem com programadores. Então, aqui tem 3 tirinhas. Depois vocês podem dar uma olhada nas tirinhas. E eu tirei lá do site Vida de Programador. Então, se eu clicar aqui na tirinha, ele abre para mim o site vidadeprogramador.com.br. Esse é o nosso site, então percebe que o texto está em branco, existe uma imagem de fundo e ela se repete, né? Por exemplo, aqui eu tenho um computador. E aqui nesse canto tem um computador de novo. Então é uma imagem que está se repetindo várias vezes. Quando eu rolo o site, ó, o fundo rola, o fundo está subindo, que é o normal, mas tem como a gente deixar o fundo fixo também. Então aqui tem a nossa imagem e ela está agrupada com a descrição da imagem. Então isso daqui é aquela legenda que eu falei. Eu deixei desse jeito, ó, uma legenda com a imagem. E aqui no final tem a nossa frase filosófica. Todos querem o perfume das flores, mas poucos sujam as mãos para cultivá-las. Do Augusto Cury. E aqui o site inspirado no Vida de Programador. Então é isso aí, gente. Quem quer o perfume das flores tem que estar disposto a sujar as mãos para cultivá-la. Então, é no bom sentido. Então, isso significa que vocês têm que se dedicar, porque sem dedicação vocês provavelmente não vão conseguir nada na vida. Tudo precisa de dedicação. Vamos dar uma olhada no HTML desse site. O HTML está aqui. O começo eu posso pular, porque é sempre a mesma coisa, né? A parte de cima do site, aqui o header, a parte principal do site. Aqui eu usei o H2, que seria um subtítulo, tirinhas, e aqui eu usei a nossa nova marcação, figure. Então a marcação agrupa tanto a legenda, quanto um link e dentro do link uma imagem. Eu não sei se eu tinha mostrado isso daqui para vocês, como criar links com imagens, mas se eu não mostrei, então é nessa aula aqui mesmo que a gente vê.
Dentro de um link, né, a marcação A, eu posso colocar o que eu quiser. Eu posso colocar um texto, aí o link fica só um texto. Se eu clicar nesse texto, eu vou para a página aqui, Vida de Programador. Mas, se eu quiser, eu também posso pôr uma imagem dentro do link. E aí, se eu clicar na imagem, eu vou navegar para o site. Ó. Então, vocês já viram, se eu clico na imagem, eu navego aqui para o site. Ó. Então, essa é uma forma de deixar um link com imagens. Aí é repetido, né, o figure 3 vezes. No final tem o nosso rodapé, com duas frases separadas aqui por uma quebra de linha. E acabou. Esse é meu site. Vamos ver o CSS. O que eu tenho de novo? Eu tenho de novo background no CSS. Vou deixar assim. O meu site inteiro, então, vai ter como fundo, ó, eu coloquei para voltar uma pasta, entro na pasta imagem, arquivo fundo.jpg. É esse fundo preto aqui, ó. O resto do site é super, super simples, ó. As outras regras, CSS, tem fonte, alinhar para o texto ficar centralizado, cor, largura do site. Ah, isso daqui é importante eu falar. O meu site, ó, ele está centralizado. Percebe que se eu diminuir, ó, o meu site, ó, ele continua do mesmo tamanho, ó, meu site. Meu site não muda. O que está mudando é esse espaço nas laterais, na esquerda e direita. Ó. Meu site é sempre do mesmo tamanho, ó, até que chegou num ponto em que ele não cabe mais na janela. Só que ele continua não diminuindo, ó, porque esse vai ser o tamanho do meu site. Ó. Meu site tem um tamanho fixo. E aí, se eu quiser ver o resto do site, eu tenho que rolar. Ó. Mas esse bloco onde fica o meu site, ele nunca diminui. Como que foi feito isso? Primeiramente, eu defini a largura do meu site 900 pixels. Então, essa largura aqui ó, é de 900 pixels e é fixa. Então, conforme eu aumento, ó, ela não, nem aumenta nem diminui. Ela sempre vai ficar com 900. Se eu inspecionar aqui, ó, tá aqui o meu site. Ó. Meu site com 900 pixels de largura. Ó. Então, a parte azul do meu site, ela é fixa. Vou diminuir um pouco agora, ó. Diminuir e mesmo assim continua com o mesmo tamanho. E como eu faço para centralizar na horizontal? Um jeito de centralizar na horizontal, que acredito que seja o jeito mais fácil, para centralizar o bloco. Esse bloco aqui, que no caso é o HTML, pode ser qualquer bloco. E eu não estou falando de centralizar o texto, que a gente já viu como centraliza o texto. Né? Por exemplo, esse texto está centralizado. É com Text Align Center. Mas eu quero centralizar o bloco, eu quero centralizar o retângulo, não o texto que está dentro dele, o retângulo. Porque perceba que esse retângulo está centralizado, mas dentro dele eu posso pôr qualquer coisa. Eu posso pôr um texto centralizado e um texto alinhado à esquerda, ó, dentro do bloco, mas o bloco continua centralizado. Para isso, eu coloco margens para os dois lados, esquerda e direita, como automática. Então, aqui, ó, margem para cima e para baixo de 1. Então, ó, dá para ver ali em cima que está valendo 1. E se eu rolar até o final do meu site, ó, dá para ver ali embaixo que também tem um pedacinho que vale 1, para cima e para baixo. Nas laterais, eu deixo automático. Ó, aqui, ó, automático. Se eu deixar automático, ele faz isso, ele centraliza. Ele pega todo o espaço que sobra nas laterais e deixa como margem. Se tiver, né? Porque se não tiver espaço, ó, eu não tenho margem. Ó, não tem mais margem. Mas se tiver espaço, ele coloca a margem. Ó, e assim ele consegue centralizar o meu bloco. Bom, agora sim, todo o resto que tem aqui no site não é novo. As imagens, elas são bem grandes, essas imagens, mas eu mudei o tamanho delas, a largura delas, para ficar em 100%. Então, agora elas pegam todo o espaço disponível. A gente já chegou a ver isso daí nas outras aulas. Ó. Essa é a minha imagem, ó, 100%, ela pega todo o espaço disponível. Qual que é a largura disponível? Essa aqui, ó.
Ela está dentro do figure. Então, essa é a largura disponível, que é 900, né? Que meu site inteiro está com essa largura, 900. Então, tudo que eu colocar dentro do meu site vai ter, no máximo, 900. Se eu tirar, ó, como que fica? Ela fica bem maior, ela acaba explodindo, passando do limite. A gente vai ver mais para frente como limitar isso, mas então eu deixo para o tamanho ser 100% e aí ela pega toda a largura disponível. Se eu quiser mudar o fundo, só para a gente fazer uns testes, bem rapidinho, que aí já acaba. Por exemplo, aqui tem posição, tamanho, repetição, né? Posição. Eu posso colocar top, left, center. Isso daí depois vocês têm que pesquisar melhor. Background, traço, position. Ó, tem muitas coisas. Aqui, ó, o próprio navegador mostra, ó, como anexar, como cortar, cor, dá para mudar a cor de fundo, que vocês já viram. Como colocar uma imagem, a posição da imagem, se ela vai repetir ou não, o tamanho da imagem, se ela é fixa ou não. Por exemplo, ó, vou deixar fixo aqui. Agora, com o fundo fixo, olha o que acontece. Prestem atenção no fundo, ó. O fundo não se mexe mais, ó. Então, você tem esse efeito no site, ó. Quando você coloca um fundo fixo, ele não rola. Vai ficar sempre desse jeito. Só mais um teste, né? Por exemplo, vamos mudar o tamanho do fundo, ó. Background size. Eu posso colocar um tamanho em pixels fixo, posso colocar em porcentagem. Tem também esses valores que estão escritos aqui. Por exemplo, contém, cover. Ó. Cover ele tenta cobrir o site inteiro com a imagem, por isso que o site ficou gigante. Ó. Contém é para fazer a imagem caber no site também. Mas eu posso colocar, por exemplo, 100 pixels. Ó, ficou tão pequeno, mas tão pequeno que só tem uns pedacinhos aqui. Vou escrever um EM. Ó, eu vou começar a subir, ó. 6, 7, 8. Estou aumentando o tamanho aos pouquinhos, ó. Percebe que começa a aparecer a imagem. É que ela estava pequena demais, ó. Estou aumentando o tamanho, ó. Então, tá vendo aqui? Ó, tá aumentando, ó. Eu posso definir o tamanho que eu quiser para a imagem de fundo, ó. Continua aumentando, ó. Ó, posso deixar desse tamanho, ó. Ficou bem maior do que estava. Bom, a aula de hoje era disso daí. Espero que a Mozilla corrija o bug lá do site deles. Mas qualquer coisa é só escrever o nome da propriedade no Google que você vai descobrir muitas formas de usar a propriedade, de deixar o fundo do jeitinho que você quiser, a imagem, do tamanho, na posição e etc. Inclusive, tem como colocar várias imagens, não é só uma. Você pode colocar quantas imagens de fundo você quiser, aí vai aparecendo uma na frente da outra. Você pode colocar uma imagem de fundo num lado, outra imagem de fundo no outro lado do site. Você faz o que você quiser. Então, da aula de hoje era isso daí. Treinem bastante em casa. A questão aí do fundo e tudo mais, tentem fazer esse site aqui do zero. Se vocês conseguirem fazer ele do zero, provavelmente significa que vocês estão aprendendo bem. Então é isso, até mais.